Olá, vascaínos e vascaínas! Muito prazer, sou eu, Rafael Júnior. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, porque vascaíno que é vascaíno ajuda vascaíno. Dê o seu joinha e comente os nossos assuntos. E hoje, aqui no Vasco é Destaque, os assuntos são os seguintes. Marcelo Cabo, em entrevista, exalta o meio de campo do Vasco. Exclusivo. Thiago Fontes, do canal Vascaíno do Cerrado, conversa com Bernardo Teófilo Pereira, representante de empresa portuguesa. Também, Vasco Pixel, o sucesso e para onde foi o dinheiro. Isso e muito mais aqui no nosso Vasco em Destaque. Vasco em Destaque. Olá pessoal, beleza? Olha, o Vasco continua se preparando aí para o jogão nesse próximo sábado em São Januário, 4 da tarde. E o nosso treinador Marcelo Cabo teve fazendo uma entrevista no programa Seleção Sport TV. E lá ele exaltou muito aí o nosso meio de campo, o Andrei, o Matias Galarza e também o Marquinhos Gabriel. Lembrando que ontem, a minha escalação no vídeo de ontem, eles eram os meus preferidos também. E também falou, né, da importância do Vasco estar bem fisicamente para quando o início da Série B. Lembrando que o Vasco pega o Operário dia 28 de maio, o início da Série B. E lembrando também que o Vasco, passando pelo Madureira, pegará ou Nova Iguaçu ou Botafogo em 2 jogos. Lembrando, a Taça Rio vai premiar o campeão com R$1 milhão. Vascaínos. Vascaínos. E o Pix? O Vasco Pix rendeu aproximadamente R$400 mil. E uma fonte segura, que é o Atenção Vascaínos, trouxe em primeira mão que os mesmos 400 mil já teve destino, a base. Mas aí a gente espera também as notas, os comprovantes, para botar tudo limpo, às claras, do dinheiro do Pix. Pois a torcida, mais uma vez, dando um show em prol do Vasco da Gama. Amigos, agora vamos falar de uma notícia bombástica. Hoje, o Thiago Fontes, do canal Vascaíno do Cerrado, trouxe a público a seguinte notícia. Em entrevista ao Bernardo Teófilo, representante da empresa portuguesa Firma, teria 2 cartas de intenções para investir no Vasco da Gama. O Fontes, em conversa com o Bernardo, chegaram aí as informações que deixa o torcedor vascaíno com pulga atrás da orelha. Então ele explicou para o Fontes que seria 2 cartas. E nessas cartas, seguinte, seria como? A primeira carta de intenção seria um aporte financeiro de R$200 milhões. 200 milhões de reais. Com juros de 6,5. A segunda carta, também um aporte financeiro de 200 milhões de reais, com 5,5% de juros. Olha que dinheiro estaria entrando no Vasco para dar uma nova cara ao Vasco da Gama. Será o porquê, torcedor vascaíno, que se para a evolução positiva do Vasco da Gama? Eu queria saber por que esse aporte financeiro não chegou até o Vasco. Será que por isso que a briga política do Vasco está tão acirrada? Pois foi quebrado o Estatuto do Vasco, que seria sempre uma eleição apenas. Mas estamos a 3 eleições conturbadas. 3. Roberto Dinamite e Eurico Miranda. Roberto, para poder assumir, teve que fazer
né? Para dar a reviravolta. Aí o que acontece? Eurico Miranda, Bland, Campelo. O que aconteceu? O Campelo se uniu ao Eurico e o Eurico pôs uma mãozinha lá do Campelo, levantou e se declarou, né, presidente do Vasco. E agora tá aí o Jorge Salgado, o nosso amigo Levesiano, também o Bland. Aí o que aconteceu? O Bland e o Salgado junto. Não dá para entender. Será que se o Levin hoje fosse o presidente do Vasco da Gama, nós estaríamos aqui nessa situação melancólica? O nosso rival, o maior rival nosso, colecionando troféus, rindo da nossa cara, a gente em decadência, mais de 800 milhões em dívida. Fala pra mim. Pois bem, vamos voltar à notícia. Isso me revolta. Vascaíno que é vascaíno, fica revoltado. E essa firma, é uma empresa muito conceituada, muito séria. E o que mais me chamou a atenção, que o representante da firma disse, tá? Se você tiver dúvida, vá lá no Vascaíno do Cerrado e tire suas dúvidas. Falou o seguinte, que Levesiano é um homem extraordinário e muito sério. Isso mostra o caráter e competência do Levesiano. Então, não tenho como questionar. Mas, meus amigos, essa é a política do Vasco. Vamos aguardar, né? Tem aí a ação dos Templários rolando aí. Vamos ver até sexta-feira se tem alguma coisa. O nosso amigo Levesiano e também aí o Roberto Monteiro, um no STF, outro no RJ. Vamos aguardar, né? Essas ações, o que vai dar. Porque ser vascaíno hoje tem que ter, ó, a cruz de malta e coração. Mas vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo. O mesmo fontes, no mesmo vídeo do Vascaíno do Cerrado, deixar bem claro que a fonte é do Vascaíno do Cerrado, exclusividade dele, procurou alguém do Vasco para saber como seria gerido essas cartas, como seria essas cartas ao chegar na mesa do Vasco. E ele procurou quem entende do assunto. Ele procurou nada mais, nada menos que um ex-presidente de Deliméritos, senhor Luiz Manuel Fernandes. Ele mesmo, o ex-presidente de Deliméritos do Vasco. E em palavras, o conselheiro aí, o presidente de conselheiros de Deliméritos do Vasco, o seu Luiz Manuel Fernandes, disse em poucas palavras, sim, entendendo? Que não conhece a questão das cartas, mas qualquer ação para a contratação de créditos, ainda mais com valores individuais, teria que passar aí por um exame. Mas não seria nada um bicho de 7 cabeças, sabe? E todos chegando a um bom senso sobre essas cartas, o que seria feito, né? Elas seriam aprovadas e dando um segmento final até o dinheiro chegar na conta. Isso se resume, pessoal, que não é um bicho de 7 cabeças. Basta alguém querer, né, isso acontecer. E quem quis que isso acontecesse é o Levesiano, que para mim particularmente é o presidente eleito pelos torcedores vascaínos. Se você, eu pergunto para você, torcedor, o que você acha dessa informação? E eu, com todo carinho, vá lá no Vascaíno do Cerrado e dá uma olhadinha no vídeo, que é impactante. Você vê 2 cartas de intenção, dinheiro vivo entrando no Vasco da Gama. Claro, o Vasco teria que também arcar com todos os valores futuramente, mas só pelo engajamento da torcida, o Vasco não passaria aperto. Isso eu tenho certeza absoluta. Botaria às claras todas as necessidades do Vasco, novos horizontes se abriam
e o Vasco seguiria o seu caminho com êxito, aonde é o lugar dele, um Vasco forte, campeão, na qual a torcida mais feliz. É o que nós esperamos do Vasco futuramente, e esse futuro bem próximo. Tá ok, pessoal? Olha, pessoal, obrigado a todos que ficaram comigo até o vídeo, até agora. Deixa aí o seu like, se inscreva, pessoal, porque vascaíno que é vascaíno ajuda vascaíno. E eu fico muito grato. Até o próximo vídeo e tamo junto. Saudações vascaínas. Aquele abraço.